Nosso tema agora será a política e a moral em Aristóteles. Como ele tratava as questões morais e políticas que estavam atreladas uma à outra para um bom funcionamento do Estado e para a manutenção das virtudes éticas que cada homem possui. Iremos também ver como que Aristóteles entende a questão do homem como um animal político. Como ele entende essas questões, ou como ele entende essa questão de virtudes associadas às questões da moral, da ética e do Estado. Passaremos agora para o pensamento, a gnosiologia de Aristóteles. Segundo Aristóteles, a filosofia é essencialmente teorética. Então, a filosofia ela é essencialmente teorética. Deve decifrar o enigma do universo em face do qual a atitude inicial do espírito é o assombro do mistério. O seu problema fundamental é o problema do ser. Então, ela é teorética e deve se fundamentar ou deve se basear fundamentalmente, essencialmente, no problema do ser. Problema esse que a gente já viu, como, por exemplo, com algum pré-socrático, algum filósofo da natureza. Não um problema somente da vida. O objeto próprio da filosofia, em que está a solução do seu problema, são as essências imutáveis e a razão última das coisas, isto é, o universal e necessário, as formas e as suas relações. Então, o pensamento, a gnosiologia aristotélica, ela tem como fundamento dizer que a filosofia é essencialmente teorética. Preocupa-se ou deve se preocupar com as questões, com as resoluções do ser. Problema esse que a gente já viu que alguns outros filósofos já estudaram, como Platão, como Parmênides e outros que antecederam também Aristóteles. Entretanto, as formas são imanentes na experiência, nos indivíduos de que constitui a essência. Então, qual é a principal diferença entre Aristóteles e Platão? Lembrem-se lá de Platão, da República, quando a gente estudou. Platão entendia que o conhecimento verdadeiro se dá onde? Em que projeto? No mundo inteligível. Então, a verdade, o conhecimento verdadeiro se dá no mundo inteligível, certo? Inteligível. Inteligível. Vou botar uma setinha para cima para vocês entenderem o que é inteligível. Aquele mundo que está acima. Aquele mundo que quando o homem sai da caverna, vê a luz do sol, ele entende que ele está num conhecimento verdadeiro, certo? E Aristóteles? A filosofia aristotélica, ela é essencialmente pela experiência, ela é essencialmente imanente. Então, Aristóteles, ele é essencialmente imanente. Aristóteles, ele é essencialmente imanente. O que quer dizer isso, professora? Então, para Platão, o nosso amigo Platão, o conhecimento verdadeiro só se conhece a partir do inteligível, ou através ou por meio do inteligível. O inteligível, ele é transcendente. Ele é transcendente. Claro, existem alguns estudos, alguns estudiosos, que vão de encontro a essa ideia do transcendente desse mundo, que só pode se conhecer no mundo inteligível, em Platão. E aí são outros estudos que vocês poderão aprofundar e
procurar ou me perguntar depois em via direct, via comentários, como outros estudiosos entendem essa ideia de inteligível e mundo sensível em Platão. Já em Aristóteles, o conhecimento se dá no imanente. Então, o conhecimento se dá por via imanente. Como seria o imanente? Pelas experiências. Lembrem-se, lá em Platão, as experiências nos enganavam. Já em Aristóteles, nosso amigo Aristóteles, essas experiências, elas nos são fundamentais para um conhecimento primeiro das coisas. Então, a filosofia aristotélica é, portanto, conceitual como a de Platão. É conceitual como a de Platão, mas parte da experiência e não do inteligível. Ela parte da imanência e não da transcendência. Ela é dedutiva, mas o ponto de partida da dedução é tirado mediante o intelecto da experiência. O intelecto da experiência. A filosofia, pois, segundo Aristóteles, divide-se em teorética, prática e poética. Lembre-se lá dos estudos. Teorética, prática e poética. Lembre-se lá dos temas que Aristóteles, dos 5 temas que Aristóteles aborda nas suas obras. Ela é teorética em que sentido? Ela pode abordar as questões da física e da metafísica. Ela é prática em que sentido? Ela aborda as questões da política e da moral. E quando ela é poética? Quando ela trata dos estudos retóricos e dos estudos poéticos, certo? A filosofia, pois, segundo Aristóteles, divide-se nesses 3 momentos. Então, todo saber humano é racional para Aristóteles. A teorética, por sua vez, divide-se em física, matemática e a filosofia primeira. A filosofia prática divide-se em ética e política e a poética em estética e técnica. Aristóteles é criador da lógica como ciência especial, sobre a base socrático-platônica. É denominada por ele analítica e representa a metodologia científica. Aristóteles trata os problemas lógicos e gnoseológicos no conjunto daqueles escritos que tomaram mais tarde o nome de órgão, que a gente já abordou aqui. Então, a filosofia aristotélica, ela tem como fundamento, e aí a gente já viu que para Aristóteles a filosofia ela é teorética, certo? Então a filosofia é teorética e ela tem como fundamento, ela tem como estudo, primeiro, a observação fiel da natureza. Observação fiel da natureza. Percebam, lá em Platão, essa observação fiel da natureza, ela não acontecia. Por que ela não acontecia como estudos primeiros? Porque Platão entende que as experiências do sensível nos enganam. Então, Platão rejeitava a experiência como fonte de conhecimento certo. Não quer dizer que ele não era uma fonte de conhecimento, mas não era uma fonte de conhecimento verdadeiro. Aristóteles toma sempre o fato como ponto de partida de suas teorias, buscando, na realidade, um apoio sólido às suas mais elevadas especulações metafísicas. O segundo momento da sua filosofia, em Aristóteles, é o rigor no método. Um rigor metodológico. Lembrem-se, Platão, qual era a forma de escrita? Forma de escrita em diálogos. Então, Platão tinha sua dialética. Já Aristóteles escrevia com um rigor metodológico da lógica.
Então, o rigor que Aristóteles usava era a lógica, argumentos lógicos, certo? Então, depois de estudar as leis do pensamento, o processo dedutivo e indutivo aplica-os com rara habilidade, em todas as suas obras, substituindo a linguagem imaginosa e figurada de Platão em estilo lapidar e conciso e criando uma terminologia filosófica de precisão admirável. Então, Aristóteles, diferente de Platão, não escrevia com mitologias, com metáforas para ser entendido. Ele escrevia com argumentos lógicos. Pode considerar-se como autor da metodologia e tecnologia científicas, que é uma disciplina que vocês sempre vão ver, ou que vocês sempre vão usar dentro do curso de vocês, seja lá qual for. Então, a metodologia científica, geralmente no estudo de uma questão, Aristóteles procede por partes. Primeiro, quais são essas partes, né? Então, a metodologia, ele pode ser criador ou autor da metodologia científica. Vocês que não gostam de metodologia, por exemplo, metodologia científica, podem já ficar com raiva de Aristóteles, por exemplo. Brincadeira. Então, como é que se dá o método dele de estudo? Primeiro, começa a definir o objeto. Então, definição do objeto. Percebam como parece muito com um projeto de pesquisa. Segundo, enumerar as soluções ou as possíveis soluções. As possíveis soluções. Terceiro, propõe depois dúvidas que podem ser chamadas pela gente, hoje em dia, como as hipóteses de um projeto. Num quarto momento, ele indica a própria solução. E num quinto momento, um possível quinto momento, refuta as sentenças contrárias, ou as possíveis sentenças contrárias. Refuta as possíveis sentenças contrárias. Então, Aristóteles aí tem um início, ou é o autor de uma metodologia e tecnologia científica.